Bom dia, boa tarde ou boa noite, e sejam bem-vindos ao canal no YouTube. Mas antes de começarmos, já quero te lembrar de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Porque cada vez que você fizer isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o mostra para mais pessoas, ajudando a espalhar a verdade da Palavra de Deus. Vamos juntos impactar vidas em todos os lugares. O tema da mensagem de hoje está no livro de Apocalipse 6, versículos 1 a 17. A abertura dos 7 selos. Vamos para uma breve introdução nesta mensagem. Os 5 primeiros capítulos do Apocalipse apresentam o Cristo da Glória no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando. As 7 cartas revelam o que as igrejas aparentam ser aos olhos dos homens e o que de fato elas são aos olhos de Cristo. Vimos nos capítulos 4 e 5, o Deus Criador no trono bem como o Cordeiro, o Redentor sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Vimos que o Cordeiro está com o livro da história nas mãos. Os capítulos que temos agora apresentarão quadros dos sofrimentos da Igreja, dos juízos divinos sobre os inimigos dela e do triunfo final de Cristo. Esse tempo serão as dores de parto. Esse tempo está sujeito à revelação da ira de Deus. Os 7 selos descrevem movimentos que caracterizarão a era ou dispensação inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso de Cristo. São visões de paz e de guerra, de fome e de morte, de perseguição à Igreja e do juízo de Deus sobre os seus inimigos. À medida que os selos são abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra. O céu comanda a terra. Jesus abre os selos. Está encarregado de todo o programa. A história está em suas mãos. Nos primeiros 4 selos vemos a ira de Deus misturada com graça. Mas a partir do 6º selo, há o derramamento da ira sem a mistura de Deus. É o dia do juízo. Apocalipse 6 é como um texto paralelo de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Guerras, fomes, perseguições, abalos do mundo e segunda vinda. Aprendemos desse fato 4 verdades. Quem está sentado no trono e o Cordeiro são adorados por todo o universo. A história não está à deriva. Deus reina. Quem tem o livro tem o controle. É ele quem abre os selos. Dele emana a ordem dos acontecimentos. O Cordeiro governa. Os eventos do juízo não acontecem sem seu conhecimento, permissão ou controle. Tudo acontece porque ele conhece, determina, permite e controla. Até os inimigos estão debaixo da autoridade e do controle do Cordeiro. Todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. É do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros devem dar a largada para dentro da história. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco, uma figura do Cristo vencedor. Adolf Poe e Warren Viesby interpretaram o cavalo branco e seu cavaleiro como o anticristo. Seu argumento é que o Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes. 2 mulheres, a mulher e a prostituta. 2 cidades, Jerusalém Celeste e Babilônia, 2 personagens sacrificados, o Cordeiro e a Besta. Assim, o anticristo estava se contraposto ao Cristo. Assim, o cavalo branco seria uma inocência encenada, fingida, de uma luz falsa. O anticristo é um deslumbrador. O anticristo apresenta-se como um pacificador. Ele terá estupendas vitórias. Ele vai ser aclamado como alguém invencível. Ele vai controlar o mundo inteiro. O senhorio do Cordeiro é que impele o anticristo a deixar sua posição de reserva e se manifeste. O diabo gosta de esconder-se. O lobo predador precisa ser despido de sua pele de ovelha. William Barclay interpretou o cavalo branco como as conquistas militares. As grandes invasões militares do Império Romano conquistando o mundo e depois dele, outros impérios que se levantaram. O cavalo branco era usado pelo rei vencedor e o arco um símbolo do poderio militar. Uma conquista militar sempre traz tragédias. George Lade interpretou o cavalo branco como sendo a pregação do Evangelho em dimensões universais. Mesmo em meio às terríveis perseguições, o Evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Sem escolas, os cristãos confundiram os letrados rabinos. Sem poder político ou social, mostram-se mais fortes que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiaram os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, foram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que fincaram a cruz acima da águia romana. Os mártires que morreram por causa da palavra de Deus. William Hendrickson interpretou o cavalo branco e seu cavaleiro como sendo Jesus Cristo. Sempre que Cristo aparece, Satanás se agita e assim as provas para os filhos de Deus são iminentes.
os cavalos vermelho, preto e amarelo. As palavras só podem ser aplicadas a Cristo. Branco mais coroa e saiu vencendo e para vencer. Cabelos brancos. Pedrinha branca, roupas brancas, nuvem branca, cavalos brancos, trono branco. Branco não pode ser usado nem para o diabo nem para o anticristo. Esse primeiro selo não traz nenhuma maldição. Este texto está de acordo com o texto paralelo de Apocalipse 19, versículos 1 a 16, onde a descrição é incontroversa. Este texto está de acordo com o tema geral do livro, que é a vitória de Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá que venceu. A espada do cavaleiro do cavalo branco está de acordo com Mateus 10, versículo 34. Cristo vence com a palavra. Vence com o evangelho. O cavalo vermelho, uma figura da perseguição religiosa e da guerra. Esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. O futuro será um período de guerras e rumores de guerras, de conflitos e perseguição até a morte. Perseguição pelos judeus, pelos romanos, pela Inquisição, perseguição na pré-reforma, perseguição na pós-reforma na França e Inglaterra, perseguição no nazismo, fascismo e comunismo, perseguições atuais. O maior número de mártires da história aconteceram no século XX. A ideia da perseguição religiosa é fortalecida pela abertura do quinto selo. Ali são vistas as almas dos mártires que tombaram pelo testemunho da verdade. Esse cavaleiro tinha uma grande espada. Essa espada machaira era o cutelo sacrificador. Aonde chega Cristo, chega também a perseguição aos que são de Cristo. Pense em Estevão, Paulo, Policarpo, Perpétua, Felicidade, a Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, a Rússia, a Coreia do Norte, a China, os países islâmicos. A paz foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Não há paz em parte alguma. O príncipe da paz foi rejeitado. A perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel. Os homens perdem a paz e buscam a paz pela guerra. As guerras são insanas porque os homens se matam em vez de se ajudarem. As guerras são fratricidas. As guerras estão aumentando em número e em barbárie. As duas guerras mundiais, as guerras tribais, as guerras étnicas, as guerras religiosas e de interesses econômicos. No fundo, todos são vítimas sacrificadas sobre o altar de Satanás. Com total irracionalidade, investem tudo no armamento e desconhecem o caminho da paz. Quem não quer viver sob a cruz, viverá sob a espada. Esse cavalo vermelho é um agente do dragão vermelho, que é assassino desde o princípio. A terra está bêbada de sangue e cambaleando pela guerra. Os homens se tornam loucos, feras bestiais. As atrocidades do nazismo. O cavalo preto, uma figura da pobreza, escassez e da fome. Esse cavalo preto representa fome, pobreza, opressão e exploração. Fome e guerra andam juntas. Se a paz é tirada da terra, não poderá haver livremente comércio nem negócios. O mundo inteiro sofrerá tremendas agitações. Comer pão pesado representa grande escassez. Há trigo, mas o preço está muito alto. Um homem precisava trabalhar um dia inteiro para comprar 1 litro de trigo. Normalmente ele compraria 12 litros pelo mesmo preço. Esse cavalo fala do empobrecimento da população. Só pode alimentar a família com cevada, o cereal que era dado aos animais. O racionamento leva um homem a gastar tudo o que ganha para alimentar-se. Essa pobreza é proveniente dos crentes não fazerem concessões, não aceitar a marca da besta e por isso não pode comprar nem vender, não se corromper, ao contrário, preferir o sofrimento e até a morte à apostasia. A pobreza não atinge a todos. O azeite e o vinho, produtos que descrevem vida regalada, não eram danificados. Os ricos sempre sabem garantir o seu luxo, enquanto a população passa fome. No mesmo mundo que reina a fome, reina também o esbanjamento, o luxo, a desigualdade. O cavalo amarelo, uma figura da morte. A figura da morte e do inferno são pleonásticas, apresentam uma única realidade. O Hades sempre vem atrás da morte. A morte derruba e o Hades recolhe os mortos. A morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do morto. A morte e o Hades não podem fazer o que querem. Eles estão debaixo de autoridade. Só atuam sob permissão divina. Seu círculo de ação é limitado e seu território definido. A quarta parte e não mais. A morte usa 4 instrumentos para sacrificar suas vítimas. A espada aqui não é machaira, mas ronfaia, espada comprida usada na guerra.
Aqui trata-se da morte provocada pela guerra. A fome é subproduto da guerra, cidades sitiadas, falta de transporte com alimentos. Pestilência ou mortandades, as pragas, as pestilências crescem com a pobreza, a fome, as guerras. As bestas feras da terra despedaçam e devoram tudo o que encontram. O quinto selo, o clamor no céu. As almas dos que morreram pela sua fé estão no céu. Com a abertura do quinto selo muda-se o cenário. Da terra passa-se ao céu. Passamos da causa para o efeito. Essas pessoas foram mortas, mas ainda não ressuscitaram. Elas foram mortas e a matança prossegue. As almas sobrevivem sem o corpo e são conscientes. Elas não estão dormindo. Elas não estão no céu. Essa é nossa gloriosa convicção. Morrer é estar com Cristo. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. É entrar na posse do reino. A morte não os havia separado de Deus. Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu-lhes poder para morrerem por causa da palavra. Enquanto os falsos crentes vão apostatar, amando o presente século, adorando o anticristo e apostatando diante da sedução do mundo ou da perseguição do mundo, os fiéis selarão com seu sangue o seu testemunho e preferirão a morte à apostasia. Jesus deixou isso claro no sermão profético. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Muitos mártires conhecidos e desconhecidos morreram e ainda morrem por causa da sua fidelidade a Cristo e sua palavra. Policarpo, os pastores na Coreia. As almas dos fiéis pedem não vingança pessoal, mas a vindicação da glória do Deus Santo. A pergunta delas não é a mesma de Jesus. Por quê? Mas até quando? Eles não perguntam, se, mas até quando? Como conciliar essa pergunta com o perdão que Cristo ofereceu aos seus algozes na cruz e a atitude de Estevão com seus apedrejadores? O clamor não pede vingança pessoal, mas a vindicação da justiça divina. Esse é o clamor da igreja diante dos massacres, arenas, piras, campos de concentração, prisões, câmaras de gás, fornos crematórios. Não é o próprio grito de lamentação, mas o lamento pela honra de Deus. As almas dos fiéis recebem vestes brancas, representando retidão, santidade e alegria. Estar no céu é bem-aventurança. É glorificação. Não plena ainda porque não houve a ressurreição, mas incomparavelmente melhor do que estar no corpo. Os réus e condenados vestiam-se de preto. Eles foram condenados na terra, mas no céu, Deus os veste de branco. Estão absolvidos, justificados, salvos. As almas dos fiéis estão descansando, não dormindo até chegar o dia em que se completará o número dos mártires. Os crentes estão no céu descansando de suas fadigas. Lá não tem mais dor, nem pranto nem luto. O dia está determinado. O número está determinado. Até que esse número não tenha sido completado na terra, o dia do juízo não pode chegar. O Cordeiro está no controle. Nem um fio de cabelo nosso pode ser tocado sem que ele permita. Mas precisamos saber que nos dado a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele e até de dar a vida por ele. Deus mostra para esses mártires que o seu sacrifício não foi um acidente, mas um apontamento. Até na morte do seu povo, Deus está no controle. Quando o inimigo está ganhando, a igreja o vence, ao se dispor a morrer pela sua fé. Há um limite para a crescente enxurrada de injustiça, além do qual ela não prosseguirá. Deus anuncia esse limite intransponível. Trata-se do número completo dos mártires. Ele não é citado, mas existe. Justamente no momento em que a violência celebra seus maiores triunfos e apregoa seus mais altos índices de sucesso, sua ruína torna-se visível. Perseguições aos cristãos amadurecem o juízo sobre o mundo, apressando seu fim. O clamor sobre a terra, o juízo chegou, as portas da graça estão fechadas, é o dia da ira do Cordeiro. O sexto selo introduz o dia do juízo. O medo, o terror, o espanto e a consternação daquele dia se descreve sob dois simbolismos: o universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. O juízo chegou. O próprio universo está abalado. Sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas, igual tudo aquilo que se considerava sólido, firme, está abalado. As vigas de sustentação do universo estão se desintegrando. A antiga criação está se desintegrando. Os céus se desfarão por um crepitoso estrondo. Este é um quadro simbólico do terror do dia do juízo. O simbolismo inteiro nos ensina uma só lição, a saber,
que será verdadeiramente terrível a efusão final e completa da ira de Deus sobre o mundo que tem perseguido a Igreja. Esse momento virá repentinamente, será como ladrão de noite. Os homens desmaiarão de terror. O juízo chegou. Os homens estão em profundo desespero. Há 6 classes de pessoas descritas também, da mesma forma, que tinha 6 classes de elementos abalados: reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres. João vem nessa imagem do terror universal, todos os ímpios sobressaltados de um repentino terror, tentando fugir e se esconder do Deus irado. Os homens estão buscando um lugar para se esconder. Mas para onde o homem pode fugir e se esconder de Deus? Deus está em toda parte. Para ele, luz e trevas são a mesma coisa. O primeiro instinto do pecador é se esconder. De que estão fugindo? Dos montes que estão se desmanchando? Do universo que está em convulsão? Não, há algo mais terrível. Eles estão fugindo do Deus irado. Eles buscam a morte, mas não os pode esconder da ira do Cordeiro. O maior temor do pecador não é a morte, mas a manifestação plena da presença de Deus. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus. Mas agora, nem caverna, nem a morte pode escondê-los desse encontro com Deus. O tempo da graça acabou. Aqueles que não buscaram a graça encontrarão inexoravelmente a ira de Deus. A porta está fechada. Agora é o juízo. Posição, riqueza, poder político. Absolutamente nada pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo. Importa que todos compareçam perante o tribunal de Cristo. Conclusão dessa mensagem. O dia do juízo se aproxima. Mas hoje ainda é um dia aceitável. Ainda você pode se voltar para Deus e encontrar perdão. Você quer vir a Cristo nesta noite? Você está preparado para encontrar com Cristo? Você já está disposto a enfrentar perseguição, pobreza, espada, fome e a própria morte por amor a Cristo e sua palavra? O dia do Senhor será dia de luz ou de trevas para você? Meus amados irmãos e irmãs, eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Eu te convido a continuar fazendo parte desta jornada aqui no YouTube. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.